dessa série, cujo tema é o discípulo de Jesus. Uma série que nós estamos falando sobre a identidade de Jesus em nós. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos, discípulos extraordinários. E hoje eu quero convidar você para a quarta mensagem, cujo tema é: o discípulo extraordinário serve com excelência. O discípulo extraordinário serve com excelência. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 10. Nós vamos fazer a leitura desse texto e depois vamos orar, pedindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. O texto diz assim: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu quero ler novamente esse texto. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Você pode fechar seus olhos e pode comigo fazer mais uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é viva, e ela é vida para nós. Nesse momento, Senhor, nós oramos e pedimos que o Teu Santo Espírito aplique a Tua Palavra no nosso coração. Que a nossa mente e que o nosso coração se volte para Ti e que estejam completamente cativos à voz do Espírito. Pai, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que nós precisamos. Fala conosco. Nesse tempo o Senhor tem moldado a nossa identidade. E nós queremos ouvir Tua voz. Nós reconhecemos que precisamos ouvir Tua voz. Nós necessitamos ouvir Tua voz. E é por isso que pedimos que o Senhor fale conosco essa noite de uma forma única e maravilhosa, como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. O discípulo de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus, ele traz marcas profundas na sua vida, que dizem respeito ao propósito de Deus para a sua vida. Durante esse tempo nós temos aprendido aqui quais são essas características que o discípulo de Jesus carrega. Durante esse tempo nós temos pensado pelo menos sobre 5 marcas indeléveis que todo discípulo de Jesus traz na sua vida. O discípulo de Jesus, ele é marcado pelo seu relacionamento com Jesus. Ele é marcado pelo seu relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, essas marcas, elas apresentam como características profundas. Primeiro, o discípulo de Jesus, ele vive em rendição. Segundo, o discípulo de Jesus, ele vive em santidade. Terceiro, o discípulo de Jesus, ele conhece a si mesmo. E hoje, como eu disse, o discípulo de Jesus é aquele que serve com excelência. O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos capítulo 12, ele vem nos mostrando quais são as marcas que Jesus deseja ver na vida daqueles que entregaram a sua vida a Ele. E
E o versículo 9, o texto diz: o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. No Evangelho de João, capítulo 13, no verso 34, a Bíblia nos diz: um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Uma das coisas mais incríveis e extraordinárias que nós encontramos em Jesus, o nosso Mestre, é que Jesus não nos ensina nada que Ele não tenha vivido. Jesus, Ele não pede nada para nós que Ele não tenha entregado. Jesus, Ele não te exige nada que Ele não tenha feito. E é isso que nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento. E o novo mandamento é: amem uns aos outros. E Ele diz: eu sou o modelo desse amor. Como eu vos amei, amem uns aos outros. A Bíblia diz que basta ao discípulo ser como seu mestre. Jesus, Ele não exige nada de nós para além daquilo que Ele tenha entregado para nós. O pastor Chico Ingram, no seu livro Espiritualidade Transforma, diz assim: à medida que você passa tempo na palavra de Deus e entende o seu amor, o Espírito Santo criará novos desejos dentro de você para amar e servir aos outros como nunca antes. À medida que você se envolve com Deus, à medida que você se rende ao Senhor, à medida que você aprende com Jesus, naturalmente vai ser despertado um desejo no seu coração de amar o outro e de servir o outro. Certa vez alguém disse assim: se você não nasceu para servir, você não serve. Se você não nasceu para servir, você não serve. E hoje eu queria te dar boas razões para você viver esse privilégio. Esse é o meu propósito hoje aqui. A ciência, ela confirma que servir faz bem para quem serve. Servir faz bem para quem serve. A ciência diz, afirma, constata que servir melhora o humor e traz bem-estar. A neurociência, ela afirma que quando nós servimos, a área do sistema de recompensa do nosso cérebro é acionada. Ela é despertada e ela faz com que a gente sinta contentamento, a gente sinta prazer e a gente sinta profunda satisfação. Ela libera neurotransmissores em nós que geram prazer. A ciência diz que quando eu intencionalmente passo a servir, acontece essa liberação de neurotransmissores do bem-estar. Quando eu sirvo, além de acionar o meu sistema de recompensa, ela libera em mim dopamina e ela libera em mim ocitocina. A sensação de prazer e o hormônio que nos traz vínculo e empatia nos relacionamentos. Outro benefício que servir traz na vida das pessoas é que servir, ela tem o poder de reduzir o estresse e a ansiedade. Quando eu me disponho a servir,
naturalmente eu passo a diminuir o nível de cortisol no meu organismo, que é o hormônio do estresse. Pessoas que servem relatam estar sempre mais calmas, terem mais esperança e terem senso de propósito. A ciência também afirma que o serviço traz impactos na nossa saúde física. E o que é curioso é que quando eu sirvo, quando eu disponho a viver uma vida servindo, isso melhora a minha, a sua imunidade. Uma pessoa que serve tem a sua imunidade aumentada. O serviço ajuda a ativar respostas fisiológicas ligadas ao bem-estar, então fortalece nosso sistema imunológico. O benefício que o serviço traz na vida das pessoas com impacto físico é que o serviço produz longevidade. Pessoas que estão servindo, pesquisas de longo prazo indicam que voluntários têm menor risco de morte prematura, em alguns estudos até 20% menos. Outro benefício físico do serviço é a redução da pressão arterial. Estudos mostram que idosos que fazem serviços voluntários regularmente têm pressão mais estáveis. Outro benefício que o serviço traz na nossa vida diz respeito ao sentido e ao senso de propósito. Pessoas que servem, o estudo afirma, têm identidade fortalecida. Pessoas que se engajam em serviço voluntário têm maior senso de propósito, o que é um fator protetor contra a depressão. Também, quanto ao sentido de propósito, o serviço traz conexão social. Servir, ele cria laços de amizade, fortalece o sentimento de pertencimento, algo fundamental para a saúde mental. Se existe uma coisa que abala a saúde mental do ser humano, é a falta de pertencimento. Nós falamos isso no nosso encontro passado, na última mensagem. Se você não viu, está disponível no nosso canal. Há algumas evidências científicas importantes sobre o serviço. O estudo realizado no ano de 2005 afirma que o altruísmo está ligado a níveis mais altos de bem-estar e de satisfação com a vida. Há uma pesquisa de Harvard, TH Share School de 2016, que afirma que voluntários apresentam melhor saúde mental, menor risco de depressão e maior otimismo. Há um estudo da Universidade de Michigan que afirma que voluntário ou voluntariado ajuda a regular e aumentar a nossa expectativa de vida, mesmo após ajustar a saúde física inicial. Como eu disse no início, a ciência confirma: servir faz bem para quem serve. Servir faz bem para quem serve. Você podia dizer isso na primeira pessoa? Servir faz bem para mim. Vamos juntos? Servir faz bem para mim. Você quer melhorar a sua vida? Além de ser uma perspectiva de orientação bíblica para o discípulo de Jesus, onde Jesus nos ensina que um discípulo extraordinário é aquele que serve com excelência, a ciência nos ensina que nós precisamos ser intencionais numa vida servindo.
Qual é a verdadeira essência do serviço? Essa pergunta que eu queria perguntar, que eu queria fazer hoje para você. Algumas pessoas dizem que é possível alguém servir sem amar. Mas será que é possível alguém amar sem servir? Eu vou perguntar novamente. Algumas pessoas dizem que é possível alguém servir sem amar. É possível você fazer alguma coisa para o outro sem amar. Você pode fazer por obrigação. É ou não é? Você pode fazer por constrangimento. Você pode fazer por dó, por pena. Mas será que é possível alguém amar sem servir? Será possível isso? No livro Uma Vida com Propósito, o livro que nós temos como parte do nosso discipulado da igreja, Rigor e afirma: o serviço que não nasce do amor é apenas ativismo vazio. Eu vou repetir: o serviço que não nasce do amor é apenas ativismo vazio. Muitas pessoas servem pelos mais diversos motivos: desejo de reconhecimento, alguns servem por ganância, outros servem por sentimento de culpa, ou até mesmo por religiosidade, por constrangimento. Porém, a Bíblia nos ensina em Romanos 12 que o verdadeiro serviço cristão surge a partir do amor sincero. Pois quem foi alcançado e transformado pelo Evangelho vive em amor e, consequentemente, serve o próximo. Foi isso que fez Jesus. Para que possamos servir uns aos outros, é necessário que estejamos em comunhão uns com os outros. Pastor Carlito Paz diz: eu posso até doar sem amar, mas eu não posso amar sem doar. Todo amor que nós carregamos pressupõe uma entrega. Essa é a referência de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A motivação de Deus entregar Jesus para morrer em nosso lugar foi o amor. O amor, ele nos leva a doar. Uma comunidade de fé precisa ser uma comunidade autêntica. E uma comunidade autêntica é uma comunidade de discípulos de Jesus. Mas uma comunidade de discípulos de Jesus é uma comunidade de discípulos extraordinários. É uma comunidade de pessoas comuns que entregaram a vida para Jesus e que Jesus as transformou em discípulos extraordinários. A Reviver é uma comunidade de pessoas comuns chamadas para estar perto de Jesus e para viver em Jesus uma marca indelével de um discípulo extraordinário. Amém. Em uma comunidade autêntica, as pessoas se unem e elas estão dispostas a fazer sacrifícios significativos umas pelas outras. Foi assim em Atos capítulo 2, a primeira comunidade de fé. Trata-se de uma verdadeira irmandade. Há um compromisso em transformar vidas, em ajudar um ao outro, em a viver e a praticar as profundezas do Evangelho na vida. A maturidade espiritual, ela não acontece a parte da comunhão genuína com os outros cristãos. Simplesmente nós precisamos viver nesse tipo de ambiente para crescer. Nós precisamos uns dos outros.
relacionamento que nós nos fortalecemos. A Bíblia diz que um homem afia outro homem. É por isso, querido, que nós vamos compreender, por meio dessas escrituras, o que significa servir em amor e em excelência. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 13, eu quero ler novamente esse texto, diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Hoje, pela manhã, eu recebi uma mensagem que trouxe algo muito poderoso no meu coração. Era uma mensagem, uma troca de conversa com uma pessoa, e a pessoa disse assim para mim: quando você foca nos problemas, quando você foca naquilo que te falta, você deixa de perceber aquilo que você já recebeu. Quando você foca naquilo que te falta, você deixa de perceber aquilo que você já recebeu, que você já alcançou. Sabe qual é o problema com isso? É que quando eu foco naquilo que me falta, eu começo a viver uma vida de ingratidão. E eu não consigo notar tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Aquilo que te falta é maior ou menor do que aquilo que Deus já te deu? Por que andar então insatisfeito? Quantas coisas Deus já fez por nós? Será que nós não temos muito mais motivos para agradecermos do que a pedir alguma coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Deus ainda te deve alguma coisa? Eu queria que você pensasse nisso aqui. Mas pense com seriedade. Deus ainda te deve alguma coisa? Deus ainda tem alguma obrigação de fazer alguma coisa por você? Eu tenho pensado que só o fato de existir já seria o suficiente para a gente viver uma vida de gratidão. Mas quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Deus já te guardou e você nem notou? Quantos presentes Deus já realizou na sua vida? Quantas orações foram respondidas? Deixa eu te perguntar, da sua caminhada de fé, Deus respondeu mais orações ou menos orações na sua vida? Será que nós temos ainda motivos para sermos gratos? Um discípulo extraordinário é aquele que vive a partir de já alcançou. Um discípulo extraordinário é aquele que vive não pelo que falta, mas aquele que vive pelo que já recebeu. Esse texto nos ensina 4 coisas. Se Deus nos chamou para sermos discípulos extraordinários, pessoas comuns para serem discípulos extraordinários, e o discípulo extraordinário é aquele que serve com excelência, eu preciso então aprender como eu posso servir com amor e excelência.
Como eu me torno discípulo extraordinário que serve com excelência? Em primeiro lugar, esse texto me ensina que para servir verdadeiramente uns aos outros, em amor e excelência, seja verdadeiramente você. Olha para cá. Seja verdadeiramente você. Observa bem o que diz o versículo 9 desse texto. Olha aí. O amor deve ser o quê? Está errado aqui. O amor deve ser odeie o que é mal, apegue em si ao que é bom. O amor deve ser sincero. O pastor Chico Bigman diz: a comunidade autêntica ela ocorre quando o seu verdadeiro eu revela e responde às necessidades reais, pelo motivo certo, da maneira certa. Agora preste atenção, a palavra sincero aqui, ou sem hipocrisia no grego, significa literalmente sem máscara. A palavra sincero aqui significa sem máscara. Esse texto, esse termo, ele é usado no contexto do teatro antigo. Os atores, eles podiam interpretar vários personagens mudando o tipo de máscara para cada interpretação. Como vimos na mensagem anterior, nas semanas anteriores, muitas pessoas, elas estão agindo dessa forma, elas estão trocando máscaras conforme acham que é necessário. Mas um discípulo extraordinário é um discípulo autêntico. O amor dele não é fingido, o amor dele é sincero, é sem cera, é sem máscara. O discípulo extraordinário, ele não troca as máscaras conforme lhe é conveniente, ele busca ser a pessoa que é, em qualquer circunstância. O discípulo extraordinário não é camaleão, ele não muda de acordo com as aparências. Por quê? Porque o discípulo extraordinário, como falamos anteriormente, na mensagem passada, ele não se preocupa com a reputação. O discípulo extraordinário se preocupa com o caráter. A reputação é aquilo que os outros pensam a nosso respeito. A reputação é aquilo que os outros podem dizer a nosso respeito. Mas o caráter é quem eu sou. O caráter é a minha essência. O caráter é a verdade da minha identidade. E para um serviço genuíno, para viver uma vida extraordinária servindo e desfrutando de todas as benesses do serviço, eu preciso ter um amor genuíno. É necessário ser sem máscara. Nós precisamos parar de projetar o que achamos que os outros vão gostar, e nós precisamos começar a ser abertos, a ser honestos, apropriadamente vulneráveis. Sabe por que leva as pessoas a construírem máscaras? O medo de serem vulneráveis, o medo de serem julgados. A maturidade é a essência do discípulo que entendeu que a vida é sobre caráter e não sobre reputação. Queridos, nós precisamos entender, antes de fazer, nós fomos chamados para ser. O discípulo extraordinário, ele serve por causa de quem é em Cristo. Antes de fazer, nós fomos chamados para ser. O discípulo extraordinário serve por causa de quem é em Cristo. Não do aplauso que alguém pode dar, não do elogio que alguém pode oferecer. Por isso o apóstolo Paulo revela em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3:
Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que retine, ou como um prato que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ele conclui: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. A essência da vida é o amor. O falar, o ter, o dar, só terão proveito, só farão sentido se houver amor. Em segundo lugar, o discípulo extraordinário que serve com excelência, que serve com amor, precisa entender que para servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência, atenda às necessidades reais do próximo. Eu já passei em cada uma da minha vida. E olha que eu fico até sorrindo. Eu fiquei perguntando: será que alguém já passou por isso? Você já passou pela triste realidade de alguém chegar a você e te entregar alguma coisa assim: isso aqui não serve mais para mim, eu quero te dar. Passou por isso? Já parou na essência disso? A pessoa não está fazendo por amor. A pessoa está fazendo porque não serve para ela. A pessoa está fazendo porque é um descaso. A referência do discípulo extraordinário é Jesus. E Jesus nunca nos deu o que sobra. Jesus sempre nos deu o melhor. Aquilo que não me serve, não serve. Já parou de pensar sobre isso? Mas aqui nesse lugar não tem pessoas assim. Porque aqui só tem discípulos extraordinários. E discípulos extraordinários servem com amor. Discípulo extraordinário tem referência de Jesus, faz o melhor. O versículo 10 do texto diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você, mais do que a si próprio. Observa bem a expressão: dediquem-se uns aos outros. Dedicar-se uns aos outros é considerar o outro como membro do corpo de Cristo, como você considera os membros da sua família de sangue. Essa é a ideia do texto. Dedicar um ao outro é dar o valor ao outro da mesma maneira que você dá o valor à sua família de sangue. A mesma preocupação e proteção que você estenderia à sua família biológica passa a ser um mandamento, a norma a ser praticada por todos os seguidores de Cristo em seus relacionamentos uns com os outros. Afinal, nós somos uma família. Deus, Ele quer agir poderosamente em nosso favor sempre que a nossa motivação for atender às necessidades reais dos outros seguidores de Jesus. Sabe qual é o pior erro que nós cometemos, irmãos? É concluirmos sem perguntarmos sobre o que o outro está precisando. O erro que nós cometemos é inferir que o outro precisa de alguma coisa sem consultar a ele. Mas o discípulo extraordinário faz isso. O discípulo extraordinário entra em contato e fala assim: como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer por você? O que você está precisando?
O discípulo extraordinário é aquele que decidiu carregar durante todo o tempo a bacia e a toalha na mão. Porque Deus age poderosamente a nosso favor quando a nossa motivação é atender às necessidades reais dos outros. Jesus disse assim: quando você fizer a qualquer um desses pequeninos, a mim estará fazendo. Só que essa fala de Jesus é uma fala depois de exemplos que ele dá. E ele disse assim no Evangelho: quando você viu alguém nu e você vestiu, a mim você me fez. Quando você viu alguém com fome e você deu de comer, assim você me fez. Quando estava alguém doente, você foi visitar, a mim você me fez. Jesus está dizendo para nós que o Evangelho é prático. Que toda semente que eu planto na vida de alguém, eu estou plantando em Jesus. Eu estou fazendo a Ele. Todas as vezes que eu faço um dos meus pequeninos, Jesus, você está fazendo a mim. Eu quero voltar e afirmar algo que eu venho dizendo. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada para outro. E ninguém é tão rico que nunca precisa de nada. Nós somos instrumentos de Deus para a vida uns dos outros. Amém. E se alguém aparece com uma necessidade, diz Tiago, você não pode orar e dizer assim: depois eu te ajudo. Porque a fé sem obra é morta, diz a palavra. Se alguém apresenta a você com necessidade, você primeiro atende a necessidade, depois você ora. Esse é o Evangelho. É uma hipocrisia quando alguém vem a mim padecendo de alguma necessidade, eu digo: eu vou orar por você. O Evangelho é: eu sirvo você, depois eu oro por você. Se alguém chega a você com fome, primeiro você dá um prato de comida para ela, depois que ela comer, você vai e ora por ela. Quem está com fome não está precisando de oração, não, está precisando encher o custo, meu irmão. Quem está nu não está precisando de oração, não, está precisando é vestir. Quem está precisando de medicamento não está precisando de oração, não, está precisando do remédio. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é a resposta prática. Eu devo orar sim, mas santa oração tem ação. Melhor, se você separar a palavra oração, orar sempre leva a uma ação. Essa é a comunidade autêntica dos discípulos extraordinários. Sabe uma das coisas que mais me trouxe a alegria esses dias? Talvez você nem tenha visto aqui ainda. Se você abrir aquela porta do meio ali e ligar a luz, você vai ver uma dispensa cheia de coisas para atender as necessidades dos outros. Eu me alegro demais porque a gente está entendendo que a vida não é sobre nós, é sobre uma comunidade. Você já parou para pensar que tudo que Deus fez na sua vida não foi sobre você apenas? Foi sobre o que você pode ser na vida de alguém. A Bíblia nos ensina que Jesus ele faz isso por nós, quando nós nos agimos, quando nós nos movemos dessa maneira, sempre com a motivação de atender à necessidade real de quem serve a Cristo, porque essa foi a atitude dele. Filipenses 2, versículo 7, a parte A diz: esvaziou-se de si mesmo e veio a ser servo. Dar preferência uns aos outros em honra significa ter desejo ardente que a outra pessoa tenha sucesso. É literalmente superar uns aos outros em dar honra a outra pessoa, porque foi isso que Cristo fez por nós.
Eu aprendi uma coisa muito dolorosa na minha vida e quero ensinar para vocês. O verdadeiro amigo não é quem chora quando você está chorando. Eu vou repetir isso de novo. E umas 10 vezes você nunca esquecer disso. O verdadeiro amigo não é quem chora quando você está chorando. Chorar é tão fácil que tem até uma profissão. Tem gente que recebe só para chorar. E essa profissão é antiga. O nome dela é carpideira. Alguém já ouviu falar disso? Carpideira. Carpideira eram as pessoas que eram contratadas para chorar no velório, onde não tinha ninguém que era capaz de chorar no corpo. Então estabelecia um valor, pagava o valor e aquelas pessoas choravam. Só para que as outras pessoas que estivessem ali pudessem ver alguém chorando como se aquela pessoa tivesse valor. É fácil chorar. Então, o melhor amigo, o verdadeiro amigo, não é quem chora com você. Porque chorar é fácil demais. Então, quem é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que suporta o teu sucesso. Esse é o desafio da vida. Quem celebra quando você subiu. Quem celebra realmente de coração quando você conquistou. Eu tenho certeza que você contou para alguém alguma vez algo que aconteceu na sua vida e você viu o semblante da pessoa decair na hora. E a pessoa ficou constrangida e disse assim: que bom. Mas a vontade que a pessoa tinha de dizer aqui, merda, que era para ser comigo. O verdadeiro amigo é aquele que celebra quando você sobe, que celebra as suas alegrias, as suas conquistas, que suporta o teu sucesso. Esse é o verdadeiro amigo. E esse você vai poder contar nas mãos quem vai celebrar com você. Sabe o que eu aprendi na caminhada? Tem tanta gente perto de você te abraçando, mas é só você dar um passo de crescimento na sua vida, a pessoa começa a ficar amargurada. Se você olhar na revelação bíblica, isso é tão comum. Isso é tão comum, mais comum do que você imagina. Vamos lembrar de José? O seu pai, sua mãe, todos os seus irmãos não suportaram o sucesso de José. Todos eles. Davi foi desprezado pelos pais, desprezado pelos irmãos, nem foi contado entre eles. Verdadeiro amigo é aquele que quando você chega lá, ele celebra com alegria que você chegou. Terceiro, penúltimo, estamos caminhando no fim. Para servir verdadeiramente um ao outro, faça pelos motivos certos. Faça pelos motivos certos. Romanos 12, diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la com a motivação certa. E quando se fala de motivação, a gente precisa entender uma coisa muito valiosa, muito importante. A distância entre o sucesso e o fracasso na vida de qualquer ser humano passa pela motivação do coração. E a motivação do coração é perigosa, por quê? Porque é escondido. Eu posso transparecer para qualquer pessoa algo, mas por trás eu estou escondendo os reais motivos. Mas a Escritura diz que nós estamos nus e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar conta. Isso gera temor no coração do velho. É por isso que a Bíblia diz que o homem
faz planos, mas o Senhor avalia o coração. O que a Escritura está nos ensinando é que o Senhor está vendo a nossa motivação. Por que eu faço o que faço? Qual é a minha verdadeira intenção? O que está por trás de tudo aquilo que eu realizo? O que Paulo está nos dizendo é que não pode faltar o zelo, que eu devo ser fervoroso e que eu devo entender que tudo que eu faço, eu estou fazendo para o Senhor. Se não tivermos cuidado, nós corremos o risco de fazer as coisas certas, porém, sem coração, sem paixão. Sabe qual é a medida do nosso amor? Deixa eu ensinar você, meu chave. É quando eu faço as coisas que eu faço com a consciência de que se eu não receber nada por isso, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Aí eu me digo, se você quiser avaliar a sua motivação no coração, faça a pergunta: se eu não receber nada em troca, eu farei isso mesmo? Com a mesma alegria? Aí você perceberá o que está movendo no seu coração. Desde janeiro a esse ano, eu estou vivendo um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Preste atenção nisso. Esse ano, de janeiro até agora, eu estou vivendo um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Mas eu vou te falar uma coisa: eu nunca fiz as coisas com tanta paixão como eu estou fazendo, com tanta vontade, com tanta gratidão, com tanto prazer. Quando Satanás entrou no meio dos anjos e foi ao céu, junto com os anjos, para acusar Jó, Satanás estava querendo dizer uma coisa muito triste acerca do cristão. Deixa eu ensinar isso para você. Quando Satanás chegou na presença de Deus, o Senhor falou assim: Satanás, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó vira, ou Satanás vira para Deus e diz assim: é claro que ele é assim. Você cobriu ele de bênção. Você deu tudo para ele. Você deu família, você deu riqueza, você deu bens, você deu prestígio. É por isso que ele te serve. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que Satanás está dizendo por trás dessas palavras? Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu dizer para você o que é. Satanás está dizendo assim a Deus: ninguém te serve por amor, todas as pessoas te servem por interesse. Sabe o que Deus faz? Então tira tudo da vida de Jó, e você vai perceber que ele não vai blasfemar. Satanás vem e tira tudo da vida de Jó, um dia só. Mata os 10 filhos dele, no mesmo dia. No final do dia, que ele sabe, toma consciência, toma conhecimento de tudo que ele perdeu, a mulher dele pirou a cabeça para lá. Sabe o que a Bíblia diz acerca de Jó? Diz assim: em tudo isso Jó não pecou e não blasfemou a Deus. Quando ele recebe a notícia de todas as perdas que ele teve, a resposta de Jó foi: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz: em tudo isso Jó não pecou. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um homem chamado Jó que serve a Deus por amor e não por interesse. Quando Satanás toca na saúde dele, a mulher tira a cabeça e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele virou para ela e falou: você está falando como uma louca. Eu recebo o bem de Deus, eu não poderia receber também o mal, não? Bendito seja o Senhor. Que qualidade de discípulo extraordinário. É esse o discípulo que Jesus espera que eu e você sejamos. Que continue adorando na escassez,
que continue servindo nas impossibilidades, que continue adorando nos desafios, que nada seja capaz de cessear e de parar a nossa adoração. Hoje eu quero desafiar você, quanto mais desafiador se tornar, olha para cá, quanto mais desafiador se tornar, melhor a sua qualidade, melhor a sua entrega. Quando eu comecei no processo de oração na madrugada, nos primeiros dias Satanás se levantou para mim e disse assim: você não vai dar conta. Eu disse assim para ele: escute bem alto, porque você é surdo. E eu vou te falar uma coisa: se tiver de fazer até o último dia da minha vida, eu faço. Mas você vai cair. Meu irmão, hoje eu quero te convidar. Arranca a murmuração da sua vida. A Bíblia diz que a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Paulo e Silas estavam acorrentados dentro da prisão, depois de apanhar o dia inteiro. E sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo? Diz o texto que eles estavam adorando a Deus e cantando louvores ao Senhor, amarrado no tronco, depois de apanhar o dia inteiro. Sabe o que acontece? Diz o texto que Deus moveu o céu, houve um grande terremoto, as portas de ferro caíram, as correntes romperam, e eles foram libertos. Sabe por quê? Quando eu entendo que é Deus sobre o governo de todas as coisas, pode estar estranho, mas eu continuo cantando, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo entregando. E é justamente nessa hora que eu escolho furar minha orelha por amor. Vez por outra eu faço uma pergunta a mim: se Deus resolvesse não ouvir nenhuma oração que eu faço, mesmo assim eu vou continuar amando Ele? Que tal você pensar sobre isso hoje? Se Deus resolver não responder nenhuma oração sua, nenhuma, você ainda vai continuar amando a Ele? Você vai continuar servindo a Ele com a mesma paixão? Você vai continuar entregando a Ele com a mesma dedicação? Que tipo de amor você tem? Você serve ao Senhor por amor ou por recompensa? É por isso que Paulo me chama a atenção aqui. Não basta fazer a coisa certa, eu preciso fazer com a motivação certa. Não basta ler a Bíblia, é preciso ter paixão pela palavra. Não basta entregar dízimos e ofertas, é necessário dar com alegria. Não se trata apenas de frequentar um pequeno grupo, mas de prazer na comunhão e no compromisso uns com os outros. Atos 20:35, caminhando o fim, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Chip Ingram diz: amar as pessoas pelas razões certas significa dar aos outros o que elas mais precisam, quando menos mereces, a um grande custo pessoal. Eu comecei a orar por uma coisa. Comecei a orar: Senhor, tem 31 anos que eu te sigo, e o Senhor me deu muita oportunidade de conhecimento. Quantas coisas eu sei hoje, sobre quantos assuntos o Senhor me ensinou. E eu comecei a orar: me dá discípulos que eu possa entregar tudo que o Senhor entregou na minha vida e na vida deles. E meus próximos anos, até a minha aposentadoria, eu vou me gastar derramando tudo que Deus me deu sobre a vida daqueles discípulos que querem receber. Você quer ser um desses? Amém. Irmãos, são muitas horas de estudo,
São muitas experiências vividas, são muitos recursos invertidos. Mas eu quero entregar o meu tudo. Eu estou planejando aí. Teve alguém que me desafiou. Depois que nós fizemos o seminário de batalha espiritual, eu recebi um desafio. E o desafio foi: pastor, vamos fazer um retiro, uma imersão de 2 dias, só sobre o assunto, para você entregar tudo, assim, de verdade, sem pressa, para a gente fazer com exercícios práticos e tal. Vamos fazer? Conta comigo, eu vou te ajudar. Rapaz, eu enchi meu coração com aquilo. O que tu acha dessa experiência? Vamos embora? 48 horas de imersão, com exercícios práticos. Você topa? Vamos preparar isso? E nesse tempo eu vou te preparar para você ser um guerreiro. Um guerreiro. Vou correr atrás disso. Eu quero concluir essa mensagem hoje dizendo, em último lugar, para você ser um discípulo extraordinário, serve com excelência, faça da maneira certa. Faça com a motivação certa, mas faça da maneira certa. E o que é fazer da maneira certa? Então, meu texto, Romanos 12 e 13 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Olha para cá. Põe aí lá. Servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, mesmo quando ela menos merece, da melhor forma possível. Vamos juntos? Servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, mesmo quando ela menos merece, da melhor forma possível. Nós sempre temos que nos lembrar que não fomos chamados apenas para fazer paz. Jesus nos ensinou, Lucas 6,29: se alguém pedir que ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Sabe o que Jesus está chamando a gente aqui? Isso é um chamado para a excelência, para fazer para além daquilo que você pode fazer. A excelência, diz o pastor Calixto, honra os céus e abençoa as pessoas. Por que fazer com excelência? Porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Realizar algo assim simplesmente pelo nosso esforço próprio é impossível. Não lutamos com a nossa personalidade ou força da nossa carne. A única maneira é através do poder sobrenatural de Cristo em nós. E como podemos fazer isso? Através da oração. Romanos 12, 2, a parte C diz: persevere na oração. O Chico diz: quando minha vida de oração se torna superficial e não estou me conectando profundamente e honestamente com Ele, é um sinal claro de que estou confiando em mim mesmo. É fácil ser muito ativo para Deus, mas não depender de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: a sua carne nunca melhora. Você nunca vai querer orar. Se você for esperar um dia ter vontade de orar, você nunca vai ter vontade. Se você for esperar sentir desejo para fazer, você nunca vai fazer. Porque a Bíblia diz que há uma guerra entre o espírito e a carne, para que você não faça o que deve ser feito. Então, qual a melhor hora para orar? É quando eu não tenho vontade de orar. Qual o melhor momento para eu pagar o preço para oração? Quando eu não quero orar. E quando você está fraco, não está conseguindo orar,
liga para alguém de oração e fala assim: você pode orar comigo, vamos fazer aí a caminhada de oração 7 dias juntos? A gente orar junto com o outro. É assim que você rompe as coisas. Quando a minha vida de oração se torna superficial e eu não estou me conectando profundamente, honestamente com Deus, é sinal claro que eu estou confiando em mim mesmo. Isso é uma loucura. O que uma vida devocional com Deus de oração e conexão pessoal faz por você? Você se lembra a quem está servindo. Quando você ora, você passa a lembrar a quem você está servindo. Segundo, quando você decide orar e ter uma vida de oração, você blinda o seu coração contra ofensas e mágoas. Terceiro, você se afasta de ambiente de fofoca e de maledicência. Quem ora não anda em ambiente de fofoca e de maledicência. Quer ver uma pessoa que gosta de fofoca e de conversa à toa? É uma pessoa que não gosta de orar. Quem ora não tem tempo para isso não. Quando eu tenho uma vida de oração e conexão com Deus, renova o seu olhar pastoral com seus irmãos. Você passa a se portar com os outros, a perceber a necessidade dos outros. E em último lugar, quando você tem uma conexão com Deus, você bloqueia o orgulho e a soberba de crescer no seu coração. Fazer da maneira certa é manter o seu coração focado em Deus enquanto você serve. Portanto, o serviço em amor e excelência se manifesta de forma autêntica quando o verdadeiro eu revelado responde às necessidades reais, acontece pelos motivos certos, é realizado de maneira certa. João 17, 20, 21, Jesus disse: eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles que por meio da palavra deles crerão em mim, que todos sejam um. Pai, assim como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus sabia que a maneira mais poderosa de autenticar sua verdadeira identidade e de revelar o seu maior ato de amor de Deus ao mundo seria por meio da forma como os seguidores amariam uns aos outros dia a dia. Você recebe esse amor para transformar a sua vida hoje? O Senhor nos chamou como pessoas simples para sermos discípulos extraordinários. O discípulo extraordinário é aquele que serve com excelência, que dá o seu melhor, porque entendeu que recebeu o melhor de Deus, que ama com autenticidade, com sinceridade, que ama da maneira certa, com as motivações certas, e que escolhe amar, independente de que haja merecimento ou não, porque esse foi o modelo que recebeu Jesus. És adorado entre nós.